Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para dar sequência ao nosso estudo, para aprender um pouco mais sobre o que a doutrina espírita traz para dar segurança à nossa vida. E vamos agradecer a oportunidade que o Mestre nos deu de viver, de estar aqui juntos, de ter a doutrina espírita a nos iluminar os passos, de ter a seara de Jesus e de tudo o que estamos vivendo e aprendendo nesta terra e nesta oportunidade. Que durante este encontro a assistência aconteça para cada um de nós, ajudando nas nossas necessidades primeiras, nos dando discernimento, nos dando amparo e esperança para passar por tudo o que precisamos para ser uma pessoa melhor e mais forte. Que assim seja. Então, nós estamos no curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica do módulo 1, aqui na Seara de Jesus, na nossa casa querida. E é uma felicidade muito grande para nós nos encontrarmos semanalmente com vocês. Eu estou aqui na Seara, no nosso estúdio, que ainda alguns não conhecem, mas nós vamos ter oportunidade de fazer uma filmagem para vocês verem os bastidores das nossas gravações. E é uma felicidade muito grande poder estar aqui, porque nós estudamos primeiro, nós temos contato com o material primeiro e a oportunidade de ir nos aperfeiçoando primeiramente. Mas também passar essa informação para vocês, ao nosso modo, enriquece a nossa alma. E saibam que é com muito carinho que nós fazemos esse trabalho. Eu tenho certeza que vocês recebem esse carinho, da mesma forma que vocês reportam a nós a gratidão. E essa corrente do bem faz com que a gente tenha saúde, porque um deseja o bem ao outro. Bom, o tema do nosso encontro é o da 16ª aula. Alguns devem estar pensando agora, mas espera aí, até agora vocês falaram tudo de bom da mediunidade, a mediunidade para nós estava sendo uma porta aberta de muitos recursos infinitos de trabalho no bem e também de reciprocidade com o próximo, com os desencarnados e em benefício da nossa saúde, do nosso bem-estar. Mas agora vocês vêm falar de inconvenientes, de perigos da mediunidade? Há aqueles que vão ficar com medo a princípio. Não se preocupem. Não se preocupem por quê? Porque hoje nós vamos trazer informações que nos darão mais segurança. É para isso que temos o estudo. O estudo vem trazer para a gente esse discernimento e orientação para quando tivermos que fazer as nossas escolhas, termos mais segurança. Mas existem os inconvenientes e existem sim os perigos da mediunidade que nós vamos tratar hoje. Quero fazer uma pergunta e eu gosto quando vocês fazem a interação aí no chat. Vocês têm medo da mediunidade? Quem tem medo da mediunidade? Escreve aí. Quem acha que a mediunidade causa doença? Escrevam aí pra gente. Passando aqui. Enquanto vocês respondem e vão fazendo a interação, eu vou trazer aqui uma história lúdica, pedagógica, para estar fazendo a ilustração do conteúdo que eu quero abordar com vocês. Muitas pessoas, talvez alguns de vocês já tenham passado diante de um hospício
ou ouvido alguém contar que passou diante do hospício e algumas pessoas disseram: "Ah, aqui está cheio de médiuns." Sim, alguns são médiuns internados no hospício. Mas essa frase está incompleta, porque o que nós deveríamos acrescentar a essa frase seria: aqui há médiuns desequilibrados. Porque se eu não coloco essa expressão desequilibrados após a afirmativa, eu dou a entender que a mediunidade é causadora do transtorno e, consequentemente, levou a pessoa, o indivíduo, a ter todos os sintomas e até a patologia para ser internado num hospital psiquiátrico. Mas eu vou dar um exemplo para vocês que eu ouvi certa vez e que me elucidou bastante esse fato. Um carro potente, como vocês estão vendo, ele tem condições de fazer o benefício e dar o benefício ao motorista. Ele é um carro confortável, ele tem todo o maquinário de última geração, ele ajuda a pessoa a se transportar de um lugar ao outro com segurança e com os benefícios de um carro novo e moderno. Então, digamos que um motorista que fez a sua escola, autoescola, tirou a carta com boa categoria, uma carta que ele tirou uma carta com responsabilidade, com estudo, com a frequência, com entendimento. Ele foi habilitado como que eu posso dizer? Com classe, com ostentação. Por quê? Porque ele fez todo o procedimento e participou desse estudo e teve a sua validação pela sua prova prática e escrita. Então, ele foi aprovado para estar sendo um motorista. E a partir disso, ele sai à rua, ele encontra os pedestres, ele é paciente no trânsito, ele é seguro, ele é orientador, ele é um motorista exemplar. Então, nós podemos comparar, nesse caso, a mediunidade a esse carro. Um médium que frequenta os estudos, uma casa espírita séria, que é disciplinado, que ele faz com que o que ele aprende na teoria seja posto em prática, não só durante a assistência espiritual, mas também na sua vida. Então, esse carro, essa mediunidade, vai ser bem utilizada por esse motorista, por esse médium, que vai fazer bom uso disso. Mas vamos imaginar também agora, com o mesmo carro potente como esse, um motorista indisciplinado, inconsequente, um motorista que não respeita as leis do trânsito. O que nós vamos ter? As consequências disso. Então, atos infelizes só podem gerar situações infelizes. É o que acontece com um médium que não estuda, um médium indisciplinado, um médium inconsequente. E as consequências desse ato insano e infeliz, muitas pessoas ditam ser culpa da mediunidade. Erroneamente, com certeza, erroneamente. Então, como nós já estudamos, a mediunidade educada, a mediunidade disciplinada e aquela posta em prática para servir, ela volta em benefício do médium, da própria pessoa. Porque a utilização criteriosa dessa mediunidade é fator de equilíbrio. Quando uma pessoa usa os seus órgãos vitais, usa a visão, usa o tato, o paladar, para fazer o bem, para utilizar em prol da sua evolução, para se beneficiar no estudo, no bem ensinar, no apreciar as coisas boas, tudo
isso volta em benefício da própria pessoa, como a mediunidade. Quando a gente usa bem a mediunidade, ela traz equilíbrio, bem como a forma errônea vai produzir o desequilíbrio. Então, não é a mediunidade que desequilibra a pessoa, é o mau uso dessa ferramenta. Nós vamos estudar o capítulo 18 do livro dos Médiuns, que fala dos inconvenientes e perigos da mediunidade. Então, aqui temos uma pergunta. Eu quero que vocês ajudem a responder aí no chat e contribuam com o aprendizado daqueles que estão iniciando. A faculdade mediúnica é indício de algum estado patológico, de alguma doença, ou simplesmente anormal? O que vocês acham? Então, eu já disse alguma coisa importante anteriormente, que você já pode utilizar para responder essa pergunta. E vamos ver o que os irmãos respondem para a gente. Às vezes, anormal, mas não patológico. Há médiuns de saúde vigorosa. Os doentes o são por outros motivos. Então, quando alguém diz que ela ficou doente, que ela teve um transtorno ou adoeceu gravemente por conta da mediunidade, essa é uma informação equivocada. Ela não tem o conhecimento e, portanto, passa essa informação com erro. Por quê? Por que a gente tem que entender? Isso é muito importante para nós, médiuns e trabalhadores, para estar passando a informação para aqueles que vão buscar entendimento na casa espírita. As pessoas ouvem dizer que quando elas estão doentes, elas devem trabalhar numa casa espírita, fazer uso da mediunidade, que elas vão melhorar. Eu já ouvi isso muito. Vocês já ouviram isso? Muitos dizem também que a pessoa está doente porque ela não usa a mediunidade, ela não faz esse uso constante da mediunidade. Então, nós temos que ter esse entendimento de que a utilização da mediunidade na vida, a utilização da mediunidade nos trabalhos de uma casa espírita, não vão fazer o médium recuperar a saúde que ele já provocou, a doença, por vícios, por uma deficiência moral, por não ter condições físicas, mentais, que já são, às vezes, como que eu posso dizer, da genética hereditária, exercendo a mediunidade para resolver esses problemas. O que a mediunidade vai ajudar as pessoas é, em primeiro lugar, dar a ela um entendimento da responsabilidade consigo próprio. Aquela mediunidade educada serve para o médium, a primeira pessoa, ter contato com o bem, ter contato com os bons espíritos, receber a informação do plano espiritual e trazer para si. É como hoje, eu estou tendo a oportunidade de aprender um pouquinho antes que vocês. Então, eu vou utilizar bem essa ferramenta para a minha vida. Da mesma forma que o médium, quando está trabalhando e educado, ele vai aprender e aprimorar a sua potencialidade nesse trabalho, mas não é entrando, executando somente a mediunidade, sem educação, a qualquer hora, em qualquer lugar, que ele vai curar os seus males. Vamos observar as causas desses males, que também é tema de aulas futuras, e vamos falar muito sobre isso. Bom, outra perguntinha, respondam aí. O exercício da mediunidade pode causar fadiga? Então, eu sou médium, trabalho na casa espírita e eu estou fatigada, estou esgotada. Isso é culpa da mediunidade? O que vocês acham? Respondam aí. Bom, nos dizem
que o exercício muito prolongado de qualquer faculdade produz fadiga. Com a mediunidade acontece o mesmo, principalmente com a de efeitos físicos. Esta ocasiona um dispêndio de fluidos que leva o médium à fadiga, mas que é reparado pelo repouso. Portanto, toda mediunidade exercida com amor, com disciplina, com responsabilidade, ela vai ser amparada pelos espíritos superiores. Nenhum ser que utiliza bem a sua aptidão mediúnica ficará ao léu, ficará doente por ter feito o bem. Caso aconteça, isso provém de outros fatores que nós vamos abordar daqui a pouco. Nós já ouvimos que há pessoas que fazem trabalhos que não são propriamente mediúnicos. Eles trabalham numa casa espírita, fazem sopas, fazem sapatinhos, roupinhas para doar para mães. É um trabalho que você está fazendo numa casa espírita, ajudando outras pessoas, mas que você não usa a mediunidade propriamente dita para estar fazendo o trabalho no bem. Mas que também produz fadiga. Se você passar a noite inteira fazendo sapatinho, não comer, não descansar, você vai ficar fatigado. Então, o que nós temos que entender aqui é que se a pessoa está com a fadiga, ela precisa do repouso. Agora, se essa fadiga provém de uma outra causa, aí essa causa precisa ser analisada. Bom, o exercício da mediunidade pode ter inconvenientes em si mesmo no tocante às condições de rigidez, ou seja, de saúde, excluindo os casos de abuso. Eu sou saudável, eu posso ficar doente por causa da mediunidade? O que vocês acham? Respondam aí. Será que eu estou aqui saudável, comecei a frequentar uma casa espírita, comecei a trabalhar e de repente eu comecei a ficar doente? O que os espíritos nos respondem? Há casos que é prudente e mesmo necessário abster-se, ou pelo menos moderar o uso da mediunidade. Isso depende do estado físico e moral do médium, que geralmente o percebe. Quando ele começa a sentir-se fatigado, deve-se abster-se. Um exemplo é aquelas pessoas que estão com algum tipo de moléstia e que necessitam de repouso, que vão fazer uma cirurgia ou fizeram uma cirurgia e necessitam ser afastadas temporariamente dos trabalhos. E isso é prudente, é necessário. É nesse caso que os nossos irmãos estão nos direcionando a pensar. Agora, dizer que eu fiquei doente por causa da mediunidade é outra informação contradita, é outra informação errônea que agora nós já temos um entendimento. A mediunidade poderia produzir a loucura? Eu creio que você já deve ter pensado sobre isso. Como eu disse no início, o hospício, o manicômio ou as casas de tratamento a portadores de transtornos mentais tem médiuns indisciplinados, médiuns desequilibrados, médiuns com uma problemática a ser resolvida. E às vezes não é numa encarnação que isso se resolve. Agora, o que os nossos irmãos dizem? Vocês colocaram aí no chat? Bom, pode produzir a loucura, a mediunidade? Eles falam que não produziria mais do que qualquer outra coisa, quando a fraqueza do cérebro não oferecer predisposição para isso. A mediunidade não produzirá a loucura, se ela já não existir em germe. Mas, se o seu princípio já existe, o que facilmente se conhece pelas condições psíquicas e mentais da pessoa, o bom senso nos diz que devemos ter todos os cuidados necessários, pois nesse caso, qualquer abalo será prejudicial. Então, a loucura provém de outras fontes. A mediunidade pode superexcitar alguma patologia, mas ela não vai produzir a loucura.
Isso também é outra informação que precisa ficar bem clara para nós, bem esclarecida, para orientarmos aqueles que nos procurarão, que nos pedem ajuda, que estão nessa fase. Ok? Outra perguntinha para a gente responder. Será inconveniente desenvolver a mediunidade das crianças? O que vocês acham? Olha só, desenvolver a mediunidade das crianças, diferentemente de já ter uma mediunidade natural. Respondam a pergunta que eu fiz. É inconveniente desenvolver a mediunidade das crianças? O que vocês acham? Respondam aí. E se puder, já coloquem o porquê. Tá? Coloquem o porquê. Então vamos lá. Certamente, e sustento que é muito perigoso, porque esses organismos frágeis e delicados seriam muito abalados e sua imaginação infantil muito superexcitada. Assim, os pais prudentes as afastarão dessas ideias, ou pelo menos só lhes falarão a respeito no tocante às consequências morais. Então vejam bem, não tem como nós evitarmos uma mediunidade natural. E nós estamos percebendo, nos últimos tempos, um grande número de crianças já com a mediunidade ostensiva. Muitos pais, sem ter orientação espírita, procuram certamente, corretamente, os psicólogos, os psiquiatras, os médicos pediatras para receber orientação. E isso se faz necessário e é prudente. Mas, muitas vezes, nenhum desses ramos dá a orientação adequada para esses pais no tocante a esse fato acontecendo com a criança dentro do lar. Porque a criança pode ver os espíritos. Nós já sabemos que até os 7 anos as crianças têm essa visão mais ampla do mundo espiritual. Você já deve ter ouvido as crianças brincando com um amiguinho invisível, não é verdade? Brincam com um amiguinho invisível e aí os pais vão lá e criticam a criança, brigam com a criança, rotulam-na. E a criança não entende, porque ela está vendo, ela está participando de uma brincadeira com os amiguinhos, ela está vendo alguém entrar no seu quarto, estar sentado à mesa com a família nas refeições, acompanhar no trajeto à escola dentro do carro, e os pais brigando, até às vezes agindo com violência para com essa criança. E isso pode causar muitos problemas para esse indivíduo futuramente. Então, quando os pais não conseguem encontrar uma solução fora da doutrina do Espiritismo, é porque é com o Espiritismo que vão ter as respostas necessárias para essa condição. As crianças, quando prematuramente ou naturalmente já produzem efeitos mediúnicos, são levadas, quando tem esse entendimento, às casas espíritas, para as casas espíritas orientarem essa família e essa criança. E o primeiro passo que a gente orienta a família é quanto a um entendimento muito importante que nós buscamos passar para todos, para evitar o medo, o desespero e dar um entendimento na passagem, que é dizer que a morte não existe, que nós continuamos no outro plano e que sim, as crianças estão vendo os espíritos. Quando eu era criança, eu assisti um desenho, que eu não me recordo agora, mas que tinha portais. Eu ficava encantada. Eu imaginava cada situação na minha cabeça fantasiosa de estar adentrando um determinado portal, indo para outros lugares e, quiçá, saber se um dia eu não poderia estar realmente nesses lugares.
porque criança tem essa facilidade. Porém, eu não contava para as pessoas, por já ter sido reprimida e considerada até como louca e etc., por umas pessoas que não tinham entendimento da doutrina, não tinham entendimento da mediunidade, não tinham esse entendimento que estamos tendo agora. Então, nas casas espíritas sérias, os pais serão orientados, principalmente a ter essa prudência em relação ao fato, não colocando a criança em situação vexatória, ridícula e muito menos de puni-la por estar dizendo o que ela está vendo e sentindo e fazendo. Há crianças que já produzem textos psicográficos. E o que fazer nesse caso? Como nós estamos dizendo a vocês, a gente precisa orientar a criança. Um fato importante, eu acho que é primordial para essa criança, é ensiná-la o respeito às almas dos que se foram deste mundo. Por quê? Quando a gente faz isso, nós estamos valorizando a nossa vida. Sim, porque nós temos agora um outro corpo, o corpo de desencarnado. Mas a vida continua. E deve-se continuar o respeito às pessoas. Deve-se continuar o amor, o entendimento. Se elas estão se comunicando, é porque foi permitido. Não criticar a criança, mas também, outro ponto hiper importante, é não superexcitar. Ficar fazendo perguntas às crianças sobre o que elas estão ouvindo, pedir para que elas conversem. Isso é superexcitar essa mediunidade. Os pais vão ouvir a criança, vão ser prudentes no que vão dizer, vão dar atenção, mas sem fazer com que a criança utilize essa mediunidade com galardia, em grandes situações, o tempo todo. Haja naturalmente. Porém, é necessário o atendimento numa casa espírita para que seja analisado caso a caso. Porque há crianças que também podem sofrer de obsessão. E aí já é tema de uma outra aula, supimpa, que nós vamos trazer para vocês. E quando acontece casos assim, os trabalhadores da área médica, dos passes magnéticos, vão dar assistência. Eu quero fazer um parêntese aqui rapidinho sobre esse caso. Quando nós estamos numa casa espírita e há esse trabalho da assistência médica, que a gente chama médica espiritual, desses passes magnéticos, é fundamental que esses trabalhadores tenham um entendimento do que eles são capazes de fazer nesse atendimento. Ou seja, digamos que eu esteja atendendo uma pessoa que chegou numa casa espírita, trouxe a criança. Os pais já me informaram anteriormente a condição dessa criança de estar tendo essas visões, não conseguir dormir, ter muito medo. E ela é levada a um tratamento na sala onde há esses médiuns, com essa quantidade de magnetismo para doação. O que vai acontecer? Qual é o procedimento do médium em relação a essa criança? Em que ponto ele vai atuar para atender e ajudar essa criança? No seu desejo, na sua vontade de ajudar pelo pensamento e pelas organizações do trabalho que vão condensar todos esses fluidos e que serão direcionados a essa criança. Então, em primeiro lugar, é o que eu desejo para ela. Por isso que é importante fazer essa triagem, muitas vezes, antes da criança, da família, adentrar a área médica, para que o médium tenha essa vontade e esse entendimento para poder ajudar. Mas caso aconteça da criança chegar diretamente sem ter os precedentes, ou seja, sem ter as informações para auxiliar no direcionamento desse passe magnético, nós vamos pensar em situações, em coisas boas, nobres, salutares, que serão imantadas a essa criança, passadas a ela. Então,
eu já sei que a criança não dorme, eu já sei que a criança é agitada. Eu vou pedir isso, eu vou pedir que ela tenha tranquilidade. Eu vou pedir que ela durma bem. Eu vou pedir para que o seu organismo físico tenha saúde. E tudo que eu desejar é o que vai ser passado do médium para essa criança, juntamente com toda a equipe espiritual ali presente e todos os trabalhadores que estão reunidos. Porque não é só porque eu, médium, que tenho magnetismo, estou doando, que vai ser impregnado somente o meu fluido. Não, de todos os presentes. Então, por isso que é importante o pensamento em sintonia. Se há um trabalhador no grupo descontente, desligado do grupo, sem sintonia, com pensamentos lá fora, em outros assuntos, ele pode ser um elo da corrente que está aberto. E também pode causar algum prejuízo nesse atendimento. Então, há necessidade dessa sintonia, dessa empatia dos trabalhadores para que aconteça esse atendimento com sucesso, não é? Eu adoro essa parte, a gente podia ficar aqui falando horas e horas, e nós vamos aprofundar, quando nós falarmos sobre a obsessão nas crianças, sobre esse tema. Escrevam aí, vocês estão gostando? Quero saber. Então, outro ponto importante no atendimento a essas crianças é a evangelização infantil. Na nossa casa nós temos a evangelização infantil e juvenil. E o que é feito nesse trabalho? Além do conhecimento da doutrina, que é amplo e transforma a vida das pessoas, porque você passa a ter um ponto de vista super diferente, esperançoso, confiante, quando você tem o conhecimento da doutrina. A criança, ela é educada moralmente, nos princípios cristãos, e ela já vai praticar, junto com os colegas e os professores, os evangelizadores, o que ela está aprendendo. Então, ela, através das atividades, das dinâmicas, das leituras, da roda de conversa, ela vai aprendendo e pondo em prática o que ela já está tendo de conhecimento para vivenciar depois com a sua família, na escola. Assim, também, as crianças que possuem algum desafeto que se encontra desencarnado, terá a condição de estar educando também esse desafeto, esse irmão que acompanha, fazendo um estudo do Evangelho de Jesus, junto com esses professores. E aí, consequentemente, o Evangelho no Lar vai potencializar todo esse conhecimento. E o Evangelho no Lar não pressupõe a leitura somente do Evangelho. A leitura é o início. O que deve ser ponderado, priorizado, é a prática do Evangelho no lar, a prática. Eu praticar o que Jesus ensinou. Entre pai, mãe, tios, primos, irmãos. Tá bom? Vamos lá. Outra perguntinha. Respondam aí. Qual a idade em que se pode, sem inconvenientes, praticar a mediunidade? O que vocês acham? Podemos iniciar a prática da mediunidade com 7 anos, 14, 21? O que vocês acham? Coloquem aí para eu ver. Bom, devemos lembrar que a prática da mediunidade necessita, como nós já vimos, de certo conhecimento. Quando adultos, nós entendemos que nós precisamos estar em vigília. Por quê? Eu não tenho certeza de quem está se comunicando comigo, eu não sei quais as intenções desse espírito, por que ele está dizendo aquelas coisas. Então, o discernimento e o estudo
são partes importantes nesse desenvolvimento da mediunidade, nessa educação da mediunidade. E com as crianças e jovens, como eles vão fazer esse discernimento se ainda eles não têm aptidões para isso? Portanto, o que nos dizem os nossos irmãos? Que não tem uma data definida. Nós necessitamos avaliar cada caso a caso. Então, essa pessoa, esse adolescente, essa criança vai ser levado a uma casa espírita séria e lá eles vão analisar. Entretanto, lembrando, não superexcitar a mediunidade nas crianças e em jovens que são imaturos. Mas se há aquele jovem que nós já percebemos uma condição moral bem evoluída, um equilíbrio físico, espiritual, mental, ele pode ser, juntamente com a família, acompanhado nos trabalhos. Na nossa casa espírita, nós temos o hábito de iniciar a partir dos 18 anos. Casos, exceto de pessoas que necessitam, que é vista a necessidade de estar educando essa mediunidade, então nós, com a permissão da família, com a autorização ou acompanhamento de um responsável, é permitida a pessoa frequentar os trabalhos da casa. Mas eu quero que vocês falem mais sobre isso. O que vocês pensam sobre isso? Se vocês conhecem em outros lugares um trabalho assim, tá bom? Vamos ver. Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, item 11 e 12, tem essa passagem. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez os fariseus, notando, disseram aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo ouvido, Jesus disse-lhes: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Então, olha só que interessante, meus irmãos. Erroneamente, muitas pessoas acreditam que mediunidade deveria ser ofertada somente às pessoas evoluídas, pessoas intelectuais, pessoas nobres, de conduta libada. Mas o que nós vemos? Todo tipo de médium no mundo. Médios educados, deseducados, de bom caráter, mau caráter, malévolos, benévolos. E por que será que Deus permitiu isso? Nossos irmãos nos dizem que a mediunidade ela deve ser parte da vida de todas as pessoas. Para a mensagem da mediunidade, a mensagem vinda pela mediunidade, a mensagem dos espíritos, chegar a todos os corações. Não ter distinção, para que nós tenhamos a oportunidade de dizer e informar. Todos tiveram acesso ao conhecimento. Sendo assim, quando Jesus falou que não são os que gozam de saúde, que precisam de médico, nós observemos com quem Jesus andava. Escreva aí no chat. Com quem Jesus caminhava quando passou pela terra? A quem ele atendia, com quem ele se alimentava, onde ele dormia. Então, observem, aquelas pessoas que são detentoras do saber nem sempre são moralmente evoluídas. Mas são essas pessoas que necessitam de saúde espiritual que precisam de médico. E o médico é Jesus, é o Evangelho. Então, a mediunidade não implica necessariamente as relações habituais com os espíritos superiores. Não é porque eu tenho contato somente com os espíritos superiores que eu devo ter a mediunidade. Não, é simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dócil aos espíritos em geral. O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. É neste sentido, unicamente,
que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Então, o que vai qualificar essa mediunidade? O que eu sou, quem eu sou, o que eu faço com o ensinamento que eu tenho e que cristão que eu represento na Terra. O cristão verdadeiro? É assim que nós seremos vistos. Então, quando nós ouvimos que aquela pessoa é médium e nós percebemos o trabalho que ela realiza, não coloquemos-na num pedestal. Não acreditemos que ela é perfeita. Porque se ela falir em alguma situação, nós podemos desacreditar da mediunidade. E a mediunidade não é baseada nisso. A pessoa ainda está aprendendo. Então não é porque ela errou que todos os médiuns não prestam, que a mediunidade é uma doença ou traz doenças, que a mediunidade é um inconveniente. Não, é um mau uso da mediunidade. No nosso material de estudo temos uma história bem elucidativa sobre isso, de um médium que usava, ele era jornalista, que usava a mediunidade para fazer o mal, depreciar as pessoas. E um outro médium que, na verdade, não era médium, era um médico, que fazia o bem, que ajudava as pessoas e nem por isso tinha mediunidade e nem usava totalmente da mediunidade no seu trabalho, mas ele fazia o bem. Bom, estamos finalizando já porque o tempo é escasso. Gostaria de falar aqui o dia inteiro com vocês, eu adoro. E eu deixei a perguntinha para a gente responder no Google Classroom. Qual a importância da evangelização infantil e juvenil numa casa espírita? Cada um vai colocar o que acha, o que entende. E eu peço a gentileza de vocês lerem as respostas dos colegas e comentá-las. O fato de você comentar o que o colega escreveu não significa que você é contra a pessoa. Às vezes as opiniões são divergentes, mas nós vamos pautar na ética, no bom senso, no respeito, na empatia, para colocar também a nossa opinião e respeitar a opinião de cada um. O aprendizado acontece nesse diálogo de uma informação, às vezes em contradita com a outra, unindo-as, tirando um senso comum. E assim a gente aprende com o outro e aprende muito mais. Também temos todo esse material importante, o Raul Teixeira contando essas suas histórias que eu sou encantada, a nossa querida irmã também, a Sueli Caldas Schubert, que deixou um vasto material sobre mediunidade e os áudios maravilhosos que eu já disse a vocês. Então eu quero agradecer a oportunidade de vocês estarem aqui, quero agradecer a oportunidade que vocês me dão de falar um pouquinho, mas aprender em primeiro lugar para passar para vocês, a paciência de vocês nos ouvirem e pedir perdão caso a aula não seja da qualidade que vocês merecem, mas eu posso dizer que foi hoje o melhor que eu pude fazer. Muito obrigada e que essa luz que eu sinto que sai de mim hoje e que sai de muitos de vocês que estão realmente ligados em sintonia com Jesus, irradie-se e chegue a todos os hospitais do planeta, a todos os lugares onde há pessoas necessitadas de saúde física, espiritual, saúde moral, e que acalente os corações dos aflitos. Muito obrigada, que assim seja, meus irmãos, e a nossa homenagem à nossa irmã que voltou à pátria espiritual esta semana. Perdão, semana passada, hoje eu estou gravando. Nosso silêncio. Gratidão.
A mediunidade sempre existiu, não é uma invenção do espiritismo. Nós sabemos que em todos os tempos, os invisíveis, os espíritos, trouxeram notícias de suas presenças, porque apareciam espontaneamente, ou então traziam sensações, inclusive também sonhos. Tudo isso faz parte desse contexto da trajetória da humanidade, que traz para a pessoa, para o médium, um bem-estar muito grande. A pessoa pode realmente trabalhar em benefício do próximo, entendendo que a faculdade veio exatamente para o benefício da humanidade.